salve galera! Voltando ativa com mais um boletim aqui no canal Detetives Vascaínos. Para os que não sabem, ontem era o meu aniversário e nada mais justo do que aproveitar com a família esse dia tão especial, né? Agradeço demais as mensagens de carinho nas minhas redes sociais e vamos em frente, né? Pois o noticiário do Vasco está repleto de novidades. Mas antes da gente prosseguir, aquele like esperto aí embaixo do vídeo, compartilhe o conteúdo, mostre todo o seu apoio ao canal e se ainda não é inscrito, faça isso desde já. Bom, e nesse boletim de hoje vamos trazer chegadas e saídas. O Vasco já começou a anunciar os seus primeiros reforços para a defesa e está acertando com uma joia argentina para o ataque. Isso sem falar em outras posições vitais para a equipe. Em compensação, algumas negociações não evoluíram e o clube teve uma perda considerável nas últimas horas. A do garoto Andrei, que será vendido para o Chelsea da Inglaterra. Então, quer saber disso e muito mais? Então fique comigo até o final e vamos em frente. Bom, o dia de hoje do Vasco foi marcado por chegadas e saídas. Algumas coisas ainda não foram oficializadas pelo clube, mas nos bastidores o martelo já está batido, sim. Vamos começar com a bomba do dia que deixou os torcedores vascaínos com uma pontada no coração. A venda do garoto Andrei Santos para o Chelsea da Inglaterra. A informação foi trazida pelos companheiros do UOL, Bruno Braz e o Bruno Andrade, e pelo colega Lucas Pedrosa. Depois de muitas especulações envolvendo Barcelona, Newcastle e Chelsea, o Andrei estará se transferido em breve para o Chelsea mesmo. A proposta chegou essa semana, mas até o momento muitas especulações sobre o valor fixo e as possíveis bonificações da transação entre os clubes. Estima-se que a venda poderia chegar entre 20 a 40 milhões de euros. No Vasco, no caso, receberia um pouco menos, já que tem 70% dos direitos econômicos do atleta. Dentro do clube há um sentimento de que, diante da proposta apresentada, e da valorização em cima do atleta, não tinha como segurar o jogador. E a venda é iminente. Vasco, staff e Chelsea estão ajustando os últimos detalhes da negociação e em breve devem se posicionar. Bom, galera, na minha opinião, essa venda era questão de tempo, Até porque, por todo esse cenário que vinha se desenhando, jogador novo, talentoso, valorizado e com staff com bons contatos no exterior. A própria renovação que se caminhou em passos lentos e até pelo último discurso adotado pelo Paulo Brax, que não assegurou a permanência do atleta. Era nítido que a venda era questão de tempo. A dúvida era se vinha antes ou depois do sul-americano que o Andrei vai disputar com a seleção brasileira. Não vou perguntar em termos de valores, pois como eu falei, está tudo muito na base da especulação. E é mais prudente a gente esperar a confirmação do clube. Mas e você, torcedor? Como está vendo essa saída do Andrei? Esperava que ele ainda jogasse pelo Vasco em 2023? Ou achava que essa saída era também questão de tempo? Opine aí e participe. Bom, mas se de um lado tem saídas, do outro tem chegadas, Nos últimos dias o Vasco trabalhou intensamente para reforçar a defesa e conseguiu. Hoje oficializou a contratação do zagueiro lateral Léo Pelé, que inclusive já está treinando no clube. O Vasco adquiriu o jogador junto ao São Paulo, pagando 3 milhões de dólares, cerca de 16 mil reais na cotação atual. E o contrato do atleta será de 3 anos com o Cruz Maltino. Lembrando que o Léo Pelé foi revelado pelo Fluminense, onde atuava como lateral esquerdo, a sua posição de origem. Porém, no São Paulo foi colocado pelo técnico Fernando Diniz na zaga e acabou ficando nessa posição. A contratação teve dedo do Abel Braga, o novo diretor técnico. Isso porque o Abel, quando treinador, comandou o jogador nas Laranjeiras e ele sempre deixou claro a sua admiração pelo atleta. Ele elogiava muito seu trabalho defensivo. E o Abel está participando nessa nova função ativamente das contratações com opiniões e conversas. E aí, Léo Pelé é um bom reforço? E outro que está para reforçar o sistema defensivo do Vasco é o lateral esquerdo Lucas Piton, de 22 anos, do Corinthians. O Vasco ofereceu 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões e 500 mil ao clube paulista, pela compra de 60% dos direitos econômicos do atleta. Vasco e Corinthians estão negociando os últimos detalhes, ajustando tudo para finalizar a transferência do jogador, que viajará em breve para realizar exames médicos, assinar o contrato e ser anunciado então pelo Vasco. O Corinthians manterá 40% dos direitos econômicos do Lucas Piton. E essa contratação aí, hein? Ficou de bom tamanho? E você acha que acabou? Tem mais, amigos. De Buenos Aires chegam informações dos hermanos de que o Vasco está próximo de trazer uma joia argentina, o meia Luca Orellano,
Camisa 10 do Vélez Sarsfield, apesar de vestir a camisa 10, não é um meia clássico, mas sim um ponta habituado a atuar pelo corredor direito. Segundo informações que apurei com os colegas que cobrem o clube argentino, trata-se de um bom passador e driblador e também conhecido por sua capacidade de finalizar a média e longa distância. Com todos os setoristas de lá que eu conversei hoje, me falaram o seguinte: o negócio está praticamente certo. O negócio ficou acordado que o Vasco iria pagar cerca de 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais por cerca de 60% do passe do jogador, e o Vélez receberia também um bônus extra de acordo com os objetivos de partida disputada pelo atleta. Pesou nesse aceite do clube argentino o método do pagamento, né? Essa forma como o Vasco está pagando pelo atleta. Vamos aguardar nas próximas horas a confirmação total desse desfecho, que avançou muito e, como falei, já é dado como certo nos bastidores. O Vasco, o Vélez e o seu staff permanecem em silêncio. Mas vamos aguardar que deve chegar aí em breve novidades sobre o Orellano no Vasco. Bom, e outros jogadores também estão em negociação. Muitos nomes aí especulados e aos poucos vamos tentar descobrir para trazer para vocês. Mas nas últimas horas, 2 nomes chamaram a atenção do noticiário vascaíno. O primeiro deles, o do meio-campista Gabriel Menino, do Palmeiras. O Vasco também foi atrás do jogador e sinalizou com a possibilidade de comprar parte dos direitos econômicos. Hoje o Palmeiras tem 80%, enquanto o Guarani os outros 20%. Porém, o que se comenta é que os valores oferecidos na transação não empolgaram tanto assim os dirigentes paulistas, que acreditam que possam lucrar mais numa venda futura, até pelo potencial do atleta. Por hora a situação está estagnada, a menos que o Vasco suba consideravelmente os valores. E por fim, o outro jogador, mais um gringo, o atacante colombiano Diego Valois, do Talleres da Argentina. Comenta-se que os argentinos querem receber cerca de 8 a 9 milhões de dólares para liberar o atleta. Nas últimas horas, houve a informação que o Vasco teria subido a oferta para a casa dos 5 milhões. A oferta essa não aceita pelo presidente do clube, o Andrés Fassi. E, ao que parece, tem fato novo na área. Agora à noite, antes de eu entrar no ar, eu voltei a falar com o presidente do clube argentino, e ele deixou no ar que o atacante deve ir para um clube da Espanha. A minha pergunta para o presidente foi justamente essa: qual a possibilidade de um acordo de venda com o Vasco por conta desse aumento dos valores pelo Diego Valois? Veja o que ele me respondeu: nenhuma possibilidade. Isto não é subir um pouco, é o que vale. Estou em Madrid, o Vasco o perderá. Teve 20 dias a possibilidade. Virá para a Espanha. Fiz questão de perguntar de novo, com base nessas palavras, se havia algum clube da Espanha com intenção de pagar os valores pedidos pelo Talleres. E ele me confirmou que sim. Bom, se é verdade ou se é papo para pressionar o Vasco, só saberemos nos próximos dias. Mas essa é a informação de momento sobre o Diego Valois. Antes da gente encerrar, só uma informação rapidinha aos que perguntam sobre o meio-atacante Franco Fagundes, do Nacional do Uruguai, que foi cogitado no Vasco recentemente. Falei hoje à tarde com o empresário dele, o Marcelo Monteiro. E segundo a gente, ainda não chegou a oferta do Vasco pelo jogador, ok? Vamos aguardar e ver se pinta algo, Bom, mas estou indo. Em breve estou de volta com mais informações do Vascão para você. Por hoje é só e logo, logo eu retorno por aqui com novidades. Um grande abraço e até a próxima, galera!